Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos, né? Aqui do canal, voltado à parte de fabricação mecânica, né? Um estudante tinha comentado, né, que ele estava com dúvidas, né, referente à interpretação, né, de bitolas ali ligadas à parte de vergalhão, né? Então vamos fazer alguns vídeos aqui sobre esse tópico, né? Bem simples, então a gente vai fazer aí o mais rápido possível. O primeiro ponto, né? Essa análise aqui, no que diz respeito ao valor da bitola em polegada e do valor em milímetro, né? Esses valores, né, eles normalmente são indicativos ali de forma aproximada, né? Mas boa parte das matrizes, né, elas vêm com referência realmente ali em polegada, né? Então é importante ficar atento com isso. E aí no caso aqui, normalmente se tem lá aquela relação ali de comparação, né, aquele valor ali de equivalência, né? Por que que eu falo dessa questão de equivalência? Exemplo, vamos pegar aqui dois valores, um quarto de polegada. Um quarto de polegada, né, ou seja, uma polegada equivale a 25,4 milímetros, né? Então, um quarto de polegada, 25,4 dividido por 4, deixa eu colocar até aqui do lado, um quarto de polegada vai dar igual a 6,35, né? 6,35. E olha o valor dele aqui equiparado, né? Então, vi que ele não está exatamente ali com 6,35, né? Ou seja, ali um valor aproximado. O mesmo caso aqui de uma polegada, né? Uma polegada 25,4, né? Então vê que ele está trazendo ali, ó, 25 milímetros, né? Então traz aí a relação de equivalência, né? Então tem esse detalhe, né? Às vezes as matrizes vêm de fato ali em polegada, às vezes as matrizes realmente estão lá em milímetros, né? Então pega ali um valor aproximado, mas como eu disse, é um valor aproximado, né? Referente ali, não dá um valor exato, né? Então é importante ficar atento aí com essa característica. Então fica aí essa primeira informação, os valores da bitola em milímetro em polegada. Fica atento que sempre tem essa relação de comparação. E no caso do vergalhão, fica atento ali na análise, né, da estrutura dele, porque ele tem essa parte, né, corrugada, né, que é justamente para poder as montagens ali nas estruturas de alvenaria, né, para poder ter ali o atrito certinho, tá bom? Então é isso, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de manutenção. Hoje respondendo, né? Um jovem mandou uma mensagem, né? Pelo e-mail, né? Ele é um aprendiz e foi bem interessante a mensagem que ele passou, né? Ele começou a fazer a parte prática, né? Na empresa, né? Do curso que ele vem realizando, se deparou com um termo que ele estava com muita dúvida, né? No início ele pensou que o pessoal estava brincando e tal, e ele começou a perceber que não era uma brincadeira, era uma sigla que o pessoal utilizava, mas o pessoal não estava explicando tão bem para ele, e ele estava lá com dúvidas, né? Sobre isso. Primeiro ponto é tem que conversar com o gestor, né, do setor que você está trabalhando, né, porque essa parte do aprendiz, né, ela é complementar, né, ao que você tem de formação, né, seja qualificação, seja técnica, enfim. Então é importantíssimo, né, para não causar aí nenhum problema, né, na parte aí da formação, né. Então é o momento de ter dúvida mesmo e retirar. Mas a sigla que ele estava comentando era CSI, né, que na verdade não é CSI, esse CSI, né, ligado à manutenção, ele está muito mais com foco, né, na ordem de serviço, né, ou ordem de manutenção, né, do que uma sigla ali especificamente, né, uma sigla ali especificamente. Porque na verdade o que acontece, deixa eu dar um zoom aqui, esse CSI ele vem do seguinte: o C é de causa, né? O C é de causa, o S é de sintoma e o I de intervenção. E esse I, na verdade, é que tem esse foco muito grande ali para quem está trabalhando nessa parte aí de planejamento, né? Que é o setor que o aprendiz trabalha, né? Dessa parte aí de dados, né? Ou seja, aqui a gente tem dois elementos ligados ali ao problema, né, ligado ao problema, que no caso é causa e sintoma, né? Ou seja, o que ocasionou e o que está aparentando, né? É muito comum esse tipo de ação, inclusive naquele processo, né? De iceberg da falha, né? Enfim. E aí entra um ponto específico, essa parte
de causa e sintoma, ela é muito ampla, né? Quando você vai ali para o processo em si, vai cair especificamente ali na manutenção de fato. E aí, nesse caso, é muito comum entrar na parte da manutenção não programada, né? Nesse caso aí, manutenção corretiva, ou manutenção corretiva de fato, né? Ou a manutenção corretiva programada, né? Que é quando você tem o problema, você está identificando que a máquina já está com problema, né? Mas não tem como parar, ali naquele momento exato, já sabe que ela está com problema, e aí acaba programando, né, a manutenção, enfim. É uma manutenção que eu não gosto tanto, mas existe, né, esse termo que é a manutenção corretiva programada. E aí nesse caso, né, causa e sintoma é muito comum, né, essa ação aí da manutenção corretiva, né, muito comum da ação da manutenção corretiva, ou também no ciclo de manutenção preditiva, né, que é justamente a análise de anomalias, enfim, né, é muito comum também, né. No caso da manutenção programada, né, nesse caso entrando ali para preventiva, né, é exatamente para evitar, né, que chegue a essa condição, né. Mas enfim, no caso específico entra ali a questão da intervenção, né, que é a ação ali da manutenção. E aí nesse caso da intervenção é que tem um foco muito grande. Eu só peguei um recorte aqui da internet mesmo, né, é onde você tem um recorte de onde vai vir lá a ordem de serviço, e é muito comum ali os fluxogramas, levando em consideração EPI que vai ser utilizado, se vai ter algum sistema de loto, né, que é da parte de bloqueio, parte de tagueamento, o fluxograma, o tempo que ficou ali parado, né, quem eram os operadores, colaboradores que estavam ali, quem era o líder da sessão, quem era o supervisor, enfim. E aí é onde entra lá a condição de dados ali para intervenção, se precisou de reposição de alguma peça, se teve alguma peça que foi para alguma condição ali de retrabalho, né? Enfim. Mas praticamente entra nessa parte aí da ordem de serviço, né? Da ordem ali de manutenção da execução. Então esse SI é apenas essa questão aí apenas entre aspas, né, para não ficar algo básico, que muito pelo contrário, né, tem toda uma estrutura aí por trás, mas o CSI está ligado exatamente a esses três tópicos, né, causa, sintoma aí, intervenção, que aí tem um foco muito grande aí para as ordens de serviço, tá bom? Então é isso, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de fabricação, né? Hoje a gente vai estar falando sobre análise de ranhura reta, né? Um inscrito aqui do canal tinha comentado, né, sobre a dificuldade referente à fabricação, né? Ele estava trabalhando numa empresa de ferramentaria, né? Trabalhava no tipo de processo de ajustagem, né? Não tinha tanto tempo na parte de ajustagem, acabou migrando aí para a parte de ferramentaria, trabalhando com fresadora, né? E estava falando sobre a questão da dificuldade, né, que ele tinha referente à parte de tolerância, né? Primeiro que a gente tem que entender, existem vários formatos referentes a ranhuras, né, do tipo reto, né? Eu fiz aqui um desenho só ilustrativo, né, de uma ranhura que é bem comum, né, que é a ranhura do tipo T. E todo esse processo, né, ele envolve exatamente o deslocamento da peça, né, ocorrendo de forma, né, paralela à referência, né, da coordenada da máquina no que diz respeito ali ao eixo X. E nesse caso existe um detalhe importantíssimo, que é essa parte dos valores, né? Aqui tem um exemplo de valores dimensionais, né? Então, deixa eu dar um zoom aqui para a gente poder observar. Então, exemplo, aqui tem uma ranhura do tipo T, né? Um desenho sendo observado aí de vista frontal. Aqui tem o comprimento, né, desse rasgo aqui maior, né? A altura aqui do corpo, né? A altura ali da base, né? Espessura ali do canal central. E um detalhe importantíssimo é, para fazer esse tipo de processo, a gente tem exatamente essa ferramenta aqui, né? Pelo menos essa é uma das mais comuns, né? Que é chamada de fresa T. Só que aí vem o primeiro ponto, a gente não tem como pegar essa ferramenta na peça bruta, né, e já passar ela de vez ali para a fabricação da ranhura. Né? Ou seja, como na grande maioria dos processos de fabricação mecânica, né, o qual ocorre usinagem, você vai ter que fazer ali um desbaste prévio, né? E é muito comum utilizar a fresa de topo ou fresa de disco reto, né, para poder fazer esse tipo de desbaste, né, que é um exemplo de uma fresa de topo. Só que aí entra um outro detalhe importantíssimo, que é a parte da tolerância, né?
Eu não posso pegar uma ferramenta e utilizar ela levando em consideração já as suas medidas absolutas para que a mesma venha a, entre aspas, replicar na peça aqueles valores, né? Então, exemplo, supondo que eu tivesse uma ferramenta como essa que tivesse a parte de corte, né, que é da ranhura principal, né, da ranhura aqui de base, tivesse aí comprimento de 18 e essa altura aqui com 8 milímetros. Se eu fosse passar essa ferramenta aqui com essas medidas, o que é que ia acontecer? As medidas da ranhura, normalmente elas ficariam maior do que a indicação ali de tolerância, né? E aí entra um detalhe importante, né? Normalmente essas ranhuras, né, elas têm tolerâncias com valores positivos, levando em consideração que elas vão ser, né, elementos de base ali para deslocamentos de outros, né, componentes, né? Ou seja, eles acabam sendo caracterizados como guias mecânicos, né? Então é muito importante nesse tipo de fabricação selecionar ferramentas menores para que você possa vir a dar ali o acabamento, né? Por exemplo, uma altura dessa aqui como 8 milímetros, né, você estaria utilizando uma ferramenta com 6 milímetros, né, para poder estar cortando uma parte aqui de baixo, depois subindo para atingir a parte de cima, ou vice-versa, dependendo ali da estrutura do corte, da mesma forma que essa parte aqui com 18 teria que ser também menor para que você fosse ali realizar o acabamento, né? E aí de fato atingir os valores dimensionais, né? Então é muito comum, né? Principalmente a pessoa está saindo ali da academia, da instituição de ensino, universidade, faculdade, enfim, vai para um processo ali operacional e diz, pô, tem aquela medida ali, eu já vou selecionar a ferramenta de acordo com a medida ali indicada, né? Só que aí no caso você vai ter uma chance enorme de estar matando a peça, né? Porque vai estar utilizando uma ferramenta já com valor absoluto ali indicado e durante o processo de execução, né, de fresagem, o que é que normalmente vai ocorrer? A vibração e a própria característica também da fabricação da ferramenta, e isso aí vai obviamente ali caracterizar problemas dimensionais ali no final do ciclo de operação da peça. Sem contar um detalhe importantíssimo é que esse tipo de processo aqui, ou melhor, esse tipo de operação, né, o qual venha a se ter lá a ranhura do tipo reto, você tem um problema grande que é a quantidade de material que vai ser removido, né? Então isso aí já é um problema, né? Torna um processo. A geometria, né, aparentemente é uma geometria relativamente simples, mas ela traz uma série de complexidades no que diz respeito ali a esforço de corte, né? Então parâmetros de corte, calcular bem os parâmetros de corte é fundamental. E aí, para finalizar o vídeo, um detalhe importantíssimo é a questão do paralelismo entre a ranhura e a face ali da peça, né? Porque é muito comum se ter a fabricação da peça, né? O esquadrejamento da peça, leva ali para a fresadora para fazer ali a ranhura e normalmente o que é que vai acontecer? Você vai passar ali o relógio, né, na peça, na moça, enfim, para poder garantir o alinhamento. Só que às vezes você vai precisar de um grau de paralelismo tão alto, né, que o uso do relógio você tem que tomar muito cuidado, tem que ter uma destreza muito grande, né, para garantir ali de fato ali uma boa precisão indicada. Por isso que em muitas estratégias de fabricação desse tipo de peça é muito comum, né, deixar ali uma fixação extra para que você faça o contorno lateral com a fresa de topo, né, ou outro tipo de ferramenta para garantir esse paralelismo, né, com base ali na própria geometria da máquina, né? Então aí é muito comum também esse tipo de operação, né? Fazer a borda lateral da peça e na mesma fixação já fazer a ranhura, porque aí você tem uma chance gigante aí de garantir um bom paralelismo, tá bom? Então é isso, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de fabricação, né? Hoje um vídeo rápido para tirar uma dúvida, né, de uma colega que mandou uma mensagem aqui referente à utilização, né, de macho manual para execução de rosca, né, para roscamento, né? Ela trabalha na parte de planejamento de operação e trabalhava na parte de planejamento para a parte CNC, né? Vinha como estagiária dessa área, enfim, e estava com dúvida referente lá ao macho manual, né? E aí o que acontece? Bom, tem uma série de características, né, referente a esse tipo de tecnologia, né, questão de hélice, enfim. Mas vou só passar algumas informações, né? No caso, para identificação do primeiro macho que vai ser executado ali para a operação de roscamento,
né, observa que tem esses entalhes aqui, né? Então normalmente o jogo vem com 3 ou 2, né? E basicamente o que é que vai acontecer? Esse que tem uma linha, ele representa o primeiro que vai ser utilizado, né? Então o primeiro, o segundo e o terceiro. O terceiro ele não tem a linha, né? Ou se fosse no caso apenas 2, você teria o com uma linha e um sem nenhuma linha, que aí no caso representando ali os dois machos ali para execução. Então no caso com 3 vai ter esse aqui com a linha, na sequência 2 linhas e esse aqui sem nenhuma linha, que representa ali o terceiro. E aí no caso dá para observar que pela extremidade, né, pelo início ali da execução, que você dá para perceber aqui que esse que é o primeiro macho, né, a parte das ranhuras, né, ali para execução dos filetes da rosca, né, essa parte aqui é mais lisa, né, e aí na sequência ele vai aumentando ali a característica do perfil para execução do filete, né. Então aqui tem a ilustração que mostra, né, como é que seria a referência no que diz respeito à folga, né, que você teria ali na execução da passagem do primeiro macho, do segundo e do terceiro, né, dando ali a característica de acabamento, né. Então essa daí é a informação, né, referente algumas dicas, né. É sempre importante ficar atento se o furo, o qual vai ter execução, né, ali da rosca, se ele é passante ou não, né. Existem alguns machos que durante o processo o cavaco ele sai, né, externamente, né, o contorno ali do cavaco, mas tem alguns que são do tipo quebradiço, também tem as características do material. E aí no caso, se o furo não for passante, ficar atento com isso, né, porque se você for fazendo for executar a rosca, né, o macho ele pode travar no cavaco e quebrar, né, então muito cuidado, né, é uma ferramenta bem sensível, né, ali para execução, né. O elemento de suporte para ele, o desandador, né, ficar muito atento ali com o desandador, que ele tem essa parte aqui paralela, né, tem essa parte aqui móvel, essa parte fixa, e observa que eles formam, né, aqui um quadrado, que é exatamente onde vai pegar ali no suporte do macho, né, ou seja, que é essa parte aqui, essa extremidade aqui, né. Tem muita gente que vai utilizar, às vezes não sabe, acaba travando, né, essa parte paralela na parte cilíndrica, né, e quando você está executando ali a rosca, acaba o desandador fica deslocando sem ter torção ali no macho, né? Então é bem importante ficar atento com isso. Nessa imagem não dá para aparecer, mas normalmente você tem um furo, né, aqui indicativo também no macho, que é para poder utilizar outros elementos para alinhamento, né, garantir perpendicularidade a ele, né, no caso se for fazer abertura de rosca com use torno convencional, né, fazer algum alinhamento com furadeira, né, então ele tem um furo aí que dá para utilizar elementos de guia, né, para garantir aí esse tipo de alinhamento, né. Só uma outra característica, né, também importante ficar atento, porque na execução da rosca manual é importante ficar atento, obviamente, com a seleção da broca que vai anteceder essa execução, né. Então você tem que tomar cuidado para que o furo ele não seja muito pequeno, não seja um diâmetro fora do padrão específico, porque se o furo ele for muito pequeno, mesmo utilizando o macho inicial, que a entrada dele é mais lisa, mas ele não vai ter capacidade de passar ali no cilindro, né, proveniente do furo, né, então não vai dar para fazer execução, né, então nesse caso aí, se você forçar, pode inclusive quebrar, danificar a entrada ali do furo. E também, se obviamente o furo for maior, não vai ter possibilidade de execução ali do filete, ou numa ação intermediária também, né? Você utilizou uma broca que não era a indicada, mas mesmo assim deu para fazer alguns filetes, mas mesmo executando aqueles filetes, ele não vai ficar conforme ali indicação da norma, né? Então o que normalmente acontece é levar em consideração o passo, né, da rosca, né, para poder fazer a indicação da broca, né? Então, exemplo, vamos supor que seja um furo roscado M12 por 1,75, né? Ou seja, o diâmetro final referente ali ao furo, né, roscado, levando em consideração a crista ali do filete, ele vai atingir ali 12 milímetros. Só que se eu furar com uma broca de 12 milímetros, não vou conseguir executar ali a rosca, porque o cilindro ele já vai ficar no valor ali nominal, né? Então o cilindro do furo, né? Então no caso, o que é que a gente faz? Só pegar 12 menos 1,75, que você vai pegar ali o valor específico, né? Nesse caso aí vai dar 10,25, né? Ou seja, 10,25 seria o valor indicado da broca,
né? Então é mais comum encontrar a broca ali com o valor de 10,2 milímetros, então seria a broca para ser utilizada ali na sequência para fazer a operação, né? E às vezes o que acontece? Que não usa uma de 10,2 não, isso vai ficar muito justo. Utiliza lá de 10,8. Você tem que ficar muito atento, porque se você utiliza um valor maior do que o indicado, o filete ele vai ficar com altura fora do padrão, né? E sistemas que vai ter, exemplo, pressão, característica de vazamento, isso aí pode caracterizar uma possibilidade de vazamento, enfim. Então é importante ficar atento com isso, né? Durante a operação, escolher a broca ali correspondente ao padrão indicado. Outro detalhe é que quando você não tem essa possibilidade de utilizar algum elemento guia para garantir, né, a perpendicularidade ali do macho durante a execução do furo ruscado, é importante utilizar um esquadro, né, para poder garantir, né, dentro ali da possibilidade uma boa característica de perpendicularidade, né? Então quando você está iniciando ali a operação com a ferramenta, utilizar o esquadro para poder garantir aí esse alinhamento, tá bom? Então é isso, valeu!